Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Brohim Rabaim Beshem Yeshua, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, diga: eu já sou abençoada em nome do Senhor Jesus. Ani Kevah Mevorach Beshem Yeshua. Nesta manhã, queremos trazer mais uma parashat da Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de maio de 2026, 7 horas da manhã. Gostaria que você fizesse a oração do Pai Nosso comigo nesta manhã, que diz assim: Avinu Sheba Shamayim Itkadosh Shemcha. Pai Nosso que estás no céu, santo seja teu nome. Tavu Mahulkecha Yaseh Retzoncha Kevashamayim Kembaretz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu, da mesma forma na terra. Etlechem Hukenu Telanu Hayon. O pão da nossa porção dá-nos hoje. Ular Lanu Ahataeno Kefi Seshurri Gan Anachnu. Lahot em Lanu Vial Tevieno Lidei Nisayon Kin Hatsenu Mihar. Perdoa nossos pecados quando perdoamos também quem peca contra nós. E não nos traga para lugares de provação, antes salva-nos do dia mau. Amém. Este sermão é um sermão explicativo a respeito do divórcio e do segundo casamento, na base bíblica. Tema: e agora, o que fazer? Texto de Mateus 19, 1, 12, que nós vamos ler. Preste atenção e acompanhe comigo. E aconteceu quando concluiu Jesus estas palavras, que ele se retirou para longe da Galileia e chegou para os termos da Judeia e do outro lado do rio Jordão. E os que o seguiram, grande multidão de homens, e ele os curou a todos ali. Então chegaram-se a ele os fariseus, pondo à prova, e lhe dizendo: é lícito um homem mandar embora sua esposa por todo e qualquer motivo? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: não leste que aquele que os fez desde o princípio um só, macho e fêmea, os fez? Aqui é uma palavra que Jesus está respondendo para eles. Ele está trazendo o texto de Gênesis 1, 27, que eu vou ler agora, que é: e disse, por causa disso, vos deixará o homem o seu pai e sua mãe, e será colado à sua esposa. Olha bem aqui a expressão, foi traduzido do literal do texto. E serão os dois exatamente uma carne. Gênesis 2, 24. Assim, não mais são dois, mas exatamente um. Aquilo, pois, que Deus uniu, moldou, colou junto como uma parelha, o homem não o rasgue. Que tremenda, hein? Essa tradução. E eles lhe dizem: por que Moisés ordenou o varão dar uma carta de divórcio à sua esposa e mandar ela embora? Deuteronômio 24, 1. Versículo 8, Jesus responde: Moisés deu por causa da dureza dos vossos corações. Quem? O povo de Israel. Vos não aguentou suportar e mandou embora as vossas esposas. Mas ele reforça: no princípio não foi assim. Digo-vos eu, porém, que todo e qualquer homem que mandar embora sua esposa
se não for por causa da fornicação ou adultério e casar com outra, ele comete adultério. E aquele homem, havendo casado com aquela mulher, tendo sido mandado embora, também comete adultério. Dissem-lhe os seus discípulos: se é assim, a condição do homem relativamente à mulher é que não se case. Ele, porém, lhes disse: nem todos, falando todos, é judeu e gentil, pode receber esta palavra, mas somente aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo, a quem tem sido concedido o quê? O dom de suportar a dor do outro por Cristo. Porque há eunucos que, provenientes de dentro do útero de sua mãe, nasceram assim. E há eunucos que foram tornados eunucos pelos homens. E há eunucos que a si mesmos se conservam eunucos em prol do reino dos céus. Quem pode receber esta minha palavra, que receba. Texto tremendo. E antes de entrar na introdução, eu vou dar uma explicada. Aqui chega os fariseus até Jesus Cristo. Tudo que os fariseus vão perguntar, eles já sabiam da resposta. Essa é a realidade. Mas eles queriam perguntar para pegar Jesus em alguma palavra para condená-lo. E a pergunta dos fariseus é esta: é lícito a um homem mandar embora sua esposa por qualquer motivo? Eles já sabiam que não, mas queriam tentar o mestre. Aí o Senhor Jesus responde: não leste o que está escrito na Torá? Desde o princípio, um só macho e uma só fêmea. Que coisa interessante. É uma pergunta que Jesus fez para eles, respondendo a pergunta deles com as mesmas perguntas dele. Ele responde com Gênesis 1:27. E no versículo 5, Jesus ainda reafirma, por causa disso o quê? Por causa desse um só macho e uma só fêmea, deixará o homem o pai e a sua mãe e será colado. Aqui vem a chamada vulcanização que eu preguei na mensagem de ontem de manhã. Deus pega duas partes, como se fosse duas borrachas. Quem é borracheiro entende o que eu estou falando. Quem trabalha com vulcanização também. Cola as duas partes com a temperatura de mais de 300 graus. Depois tenta descolar. Assim foi a temperatura que aconteceu. Deus tira Eva da costela de Adão e une uma só. Assim não mais serão dois, mas exatamente um. Aquilo, pois, que Deus uniu juntamente, como uma parelha, como uma cola, o homem não separe. O homem não consegue, ele rasga. E eles lhe dizem, os fariseus de novo: por que, pois, Moisés ordenou ao homem dar uma carta de divórcio à esposa? Eles já sabiam dessa resposta também. E mandar ela embora. Deuteronômio 24:1. E Jesus no versículo 8 responde: Moisés deu por um motivo, qual? A dureza dos vossos corações. Em outras palavras, vós não aguentou suportar o peso do casamento. Porque casamento não é brincadeira. Sabe por que as pessoas divorciam? Porque casam imaginando uma coisa e depois é outra. Você tem que imaginar isso antes de você casar. Porque o momento que você está indo num cartório ou diante de um padre, de um pastor, assumindo a responsabilidade, você está assumindo a responsabilidade de zelar de você mesmo, de amar você mesmo, porque a tua esposa é a outra metade sua. Você está fazendo um compromisso de fidelidade com você mesmo, e aquele que não consegue ser fiel com si próprio, quanto mais com os outros. E Jesus diz, por causa da dureza que está no coração de vocês, os judeus daquela época,
dentro da cultura, mas ele diz, mas no princípio, porém, não foi assim. Aí eles perguntam, e agora, como que fica? Jesus responde, eu vos digo, porém, que todo e qualquer homem que mandar embora sua esposa, se não for por causa da prostituição, ou fornicação, ou adultério, e ele casar com outra mulher, ele comete adultério. E aquele homem, havendo casado com uma mulher que foi repudiada, por qualquer motivo, tendo sido mandado embora, também comete adultério contra ela. Então, serão 2 casais adulterando. Dizem-lhe os seus discípulos, se é assim, a condição do homem relativamente à mulher é que não se case. Jesus diz, espera aí, não é bem assim não. Nem todos podem receber esta palavra. Nem todos. Só pode receber esta palavra aqueles que são estruturados. Aqueles que estão em condição de começar uma família. Porque quando você começa uma família, quando você tira uma mulher da casa do pai dela, você tem que tirar ela de lá para viver melhor do que ela vivia lá. Porque se for para ela viver pior do que ela vivia lá, ela fique na casa do pai. E o homem e a mulher é a mesma coisa. Mas sabe qual é o problema? É o que eu citei na mensagem de ontem de manhã. O casal, ele se conhece. O rapaz dentro da casa dele, ele é uma tranqueira. Ele é mal educado. Ele quer bater no pai, quer bater na mãe. Ele não respeita, não tem caráter. É um preguiçoso. Vive nas costas do pai. E a mulher, do mesmo jeito dele, talvez até pior. No sentido de que mulher já é mais difícil lidar, porque envolve o sentimento, é melancólica e assim por diante. Mas enfim, o José e a Maria se conheceram. Gostaram, um olhou para o outro, achou bonito. Aí ele e ela pensam, peraí, eu não posso mostrar para ele ou para ela quem eu sou de verdade. Não. Eu tenho que dar um jeito de criar uma filosofia que eu sou a boa menina e ele que eu sou o bom menino. Aí começa. Começam a se encontrar, começam a se gostar, começam a namorar. A mãe não fala nada para ela para não estragar o namoro. O pai da moça não fala nada para o rapaz para não estragar. E os dois criam uma filosofia que eles são os bonzinhos da história. E namoram lá até conseguir o casamento. Aí um já está amando o outro naquela filosofia que eles criaram. Mas quando chega no lar, que tem uma casa, que vem as responsabilidades, que vem uma mulher totalmente diferente dos costumes dele e ele totalmente diferente dos costumes dela, e no momento que eles tiveram para namorar ou enamorar, para se conhecer, o que fizeram foi só fornicação. O que fizeram foi só o pega, pega daqui, pega dali. Aí estava tão abrasado que resolveram agora vamos casar, porque não dá para ficar mais assim. Eles esquecem a filosofia que eles criaram de bonzinho. Aí vem a dificuldade e ele começa a mostrar quem ele era no lar da mãe dele. Ela começa a mostrar quem ela era. Quando ele sai, quem ela era. Ela desejava outro homem. Quando ela não está perto, quem era ele? Vivia nos grupinhos eróticos, vendo pornografia, ou fazendo coisas erradas piores. Esqueceram aquela filosofia que eles adotaram para namorar e casar. Aí é a origem do mal entendido, do casamento cansado e da finalização. Separar o que Deus ajuntou. Acabando essa introdução, eu entro na mensagem. Em primeiro lugar, temos que ter em mente que a Bíblia foi escrita a judeus e não a nós gentios.
Então, muitas coisas que foi dado na lei é só para eles e não para nós. E também para quem puder receber. Eu recebo. Diga comigo, eu recebo. Como disse Jesus. Já ouvi pastores falando, uns que a Bíblia permite segundo, terceiro, quarto casamento, daqui a pouco ele tem uma linha de mulher que vai daqui em São Paulo, se for enrolar uma na outra. E diz que casamento é assim. Por diante, pela suposta, eles criam uma palavra chamada incompatibilidade de gênero. Ah, depois que casou é incompatível, mas antes de casar era compatível. Agora é incompatível. No divórcio está lá, incompatibilidade de gênero. Mas Jesus disse que não é por causa disso que tinha que separar. Se preciso fosse, é por adultério. Fora isso, não. Incompatibilidade de gênero não desce goela abaixo das escrituras sagradas. Por que antes era compatível? Porque criaram a filosofia que eles eram bonzinhos, que eram os mocinhos. Depois que casou, viraram bandido. Esqueceram o que prometeu diante do juiz. Esqueceu o que prometeu diante de Deus, diante do pai da moça ou da mãe do noivo. Vamos entender essa questão de novo. Vou falar de novo do novo casamento em detalhes de uma forma muito didática. Senhoras e senhores, esse tema de fato é complexo e divide opiniões. Isso porque temos pelo menos 3 grupos que pensam e interpretam diferente esse texto sobre o divórcio segundo o casamento. Vamos analisar cada um desses pontos e entender como cada um pensa para que depois possamos fazer nosso juízo do valor. Convívio, você vem comigo nesse texto áureo para nós meditarmos. Às vezes você pergunta, sou divorciado e me separei porque fui traído pela minha esposa ou vice-versa, que fugiu com outro homem ou com outra mulher. Isso foi um furacão em minha vida, mas superei esse momento doloroso. Comecei a conversar com uma moça ou com um moço, porém meus líderes me disseram que nunca mais poderei casar. E agora? Está correto isso na Bíblia? Ou tenho que viver a minha vida celibatário o resto da vida? Pergunta. Segundo casamento é pecado? Pode casar de novo em qualquer caso? Vamos lá. Existe um grupo mais liberal que aceita qualquer tipo de divórcio e novo casamento. Evidentemente, não lê a Bíblia. Poderíamos dizer que é o grupo que não vê problema algum no divórcio e nem em segundo casamento, por caso algum, menosprezando o casamento. Esse grupo ignora, por exemplo, o texto como que Jesus orientou. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícita, prostituição, a expõe e torna adúltera, e aquele que casar com ela que está repudiada também comete adultério. Mateus 5,32. Aqui Jesus estabelece um motivo justo para um divórcio, que é a traição. Isso é com prova, hein? Com prova. Não é de boca, não. E nem de revelação, não. Isso é prova. 2 ou 3 testemunhas, diz o livro de Levítico, Deuteronômio. E também mostra que existem casos em que casar-se com um divorciado expõe a si mesmo e torna-se adúltero. Ou seja, estar em pecado e adultério. Sendo assim, existe sim casos em que a Bíblia não há abertura para divórcio justo diante do Senhor. Para que haja um divórcio, como eu disse, tem que haver provas. Senão daqui a pouco que a gente mais vê. Eu vi falar esse dia que tem um pastor que vai para o 4º casamento. Sangue de Jesus tem poder. O que é isso? É test drive? É o Dom Juan? Está experimentando até achar uma correta? Vai ler a Bíblia, meu irmão.
Vai criar um relacionamento íntimo com Jesus Cristo que você ganha mais. Pode casar de novo somente em caso de viuvez só? É a segunda pergunta. O primeiro grupo pergunta se pode casar de novo por qualquer caso. Por qualquer caso, não. Só pelo adultério. E a prostituição já foi provado biblicamente. Segunda pergunta. Pode casar de novo somente em caso de viuvez e só? O segundo grupo é bastante firme na postura de que só a viuvez dá motivo justo para um segundo casamento, baseado no até que a morte separe. Já que o cônjuge morreu, terminando assim a aliança de casamento, a Brit. Um dos textos muito usados por esse grupo é: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei do marido. Romanos 7:2. Esse grupo entende que nem mesmo a parte inocente, quando está exposta a uma separação, por exemplo, pelo adultério de um dos cônjuges, teria o direito de casar novamente. Sendo assim, na visão desse grupo, qualquer segundo casamento que não seja em caso de viuvez está irregular biblicamente. É este grupo aqui que Jesus disse que teve que dar a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Não teve condição de perdoar. O ofendido, tanto ele como ela, tinha um coração duro para perdoar. Embora que aqui era feito só quando a mulher, né? Parece que não fala nada do homem. E o terceiro grupo é: quais o caso que a Bíblia permite divórcio da parte inocente? Quer dizer, o primeiro era por causa de adultério. O segundo não permite de maneira nenhuma. Alguns pensadores, que é o que Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Esse segundo grupo é o que Jesus disse. No princípio não foi assim. Mas isso não é para todos, só para aqueles que têm honra, caráter e quer levar até o fim, mesmo que sofreu o dano, sofreu a injustiça, mas resolveu perdoar porque são homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus e vai levar até o caixão, até a sepultura, ou até que a morte separe. Terceiro lugar, qual o caso que a Bíblia permite divórcio do inocente? Se houver inocente, né? Quem é casado sabe muito bem. Se houver inocente. Porque há pessoas que jogam a esposa no adultério. Porque ela está meio velhinha, coitadinha, está meio gordinha. Joga ela no adultério para depois dizer ali, ó, adulterou. Conheço pessoas assim. O terceiro grupo entende que no caso de segundo casamento, também é possível nos casos em que a Bíblia permite a parte inocente, a que foi traída, se divorciar, homem ou mulher. Exemplo, no caso de adultério, Jesus permitiu o divórcio. Então esse grupo entende que havendo permissão de quebra de aliança, logo está havendo também uma anulação permitida da Brit conjugal, aliança, deixando a parte inocente livre para contrair um novo casamento. Além disso, o apóstolo Paulo permitiu que houvesse separação quando um descrente resolvesse abandonar o crente, o que parece indicar que o divórcio pode ocorrer em caso de exceção, que vão além do adultério. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem dado chamado à paz e não à escravidão. Por exemplo, a mulher chega e fala assim, ó, eu não quero mais você não. Ele diz, não, mas eu quero ir até a morte separe. Eu falo, não, vai morrer sozinho. Tô fora, tchau, vai embora. Sumiu. Ela tem que fazer uma carta dizendo que ela está repudiando, que ela não está querendo. O problema é ela e o inocente é ele, para que ele possa casar de novo. Olha que aqui não está dizendo que é por incompatibilidade de gênero, hein? Incompatibilidade de gênero é quando um olha para o outro e diz assim, você não é a mulher que eu casei não. Tu não é a mulher que eu casei não. Ou ela olha para ele e diz assim, não, eu não gosto mais de você não, isso não existe. Alguns teólogos vão entender que a violência dentro do casamento também é um tipo de abandono e que também dá motivo para divórcio.
Eu procuro dizer que a violência dentro do casamento tem que ser denunciada e o camarada tem que ser preso, apanhado da polícia para prender. Isso tanto dele como dela, porque tem muita mulher que bate em homem. Porém, segundo a Bíblia, Jesus disse que no começo não foi assim. Por quê? Porque Adão, quando Eva pecou, muitas pessoas criticam Adão, chamam Adão de frouxo. Eu já vi pregador falar, Adão era frouxo, por isso que eu estou pecando hoje, por isso que eu estou debaixo da maldição, culpa de Adão, Adão foi frouxo, ele devia mandar Deus matar a mulher, e Deus fazer outra para ele, tirar a outra costela. Pessoas insensatas, presta atenção nesse versículo. Porque Adão, quando viu Eva pecar, ele sabia que ela era metade dele, se ela morresse, ele morria junto. Se ela sofresse, ele sofria junto, porque Deus havia deixado claro a confissão pela boca de Adão, essa agora é carne do minha carne, sangue do meu sangue, portanto é varoa, do varão saiu, uma só carne, é parte minha. Agora eu pergunto para você, machão, que diz que Adão foi frouxo, você cortaria teu braço se ele escandalizasse? Sem querer você batesse o braço numa irmã, numa parte íntima dela, você ia cortar o seu braço? Claro que não, né? Aí eu ia pedir desculpa. Ele não a julgou, Adão não julgou Eva, simplesmente comeu do fruto e pecou junto, porque ele sabia que ele já estava lascado. Porque Eva não ia se separar dele, era parte dele, era grudado nele, era colado nele, e não se apartou, sofreram juntos, porque ele amava Eva como Cristo ia amar a igreja no futuro, e como você devia amar a sua esposa, que agora está lá nos braços de outro, por tua culpa, ou vice-versa. O homem que está no braço de outro por culpa sua, por causa da dureza do seu coração. No versículo 8, Deus pode transformar o descrente, sim, para que não há separação no casamento. E já quero concluir essa mensagem. Basicamente, essas são as 3 visões que iremos encontrar sendo orientadas. Mas qual seria a interpretação que mais se aproxima do que a Bíblia ensina? De forma pessoal, com todo respeito a quem pensa diferente de mim, a última versão me parece mais coerente. Se Paulo permitiu apartar-se, divorciar-se, com um motivo que não era adultério, podemos entender que quando Jesus explicou sobre o divórcio, não estava dando um ensino completo e fechado desse tema, ele estava falando ao povo judaico de Israel, os israelitas. Apenas quem pode receber esta palavra. Isto quer dizer o quê? Primeiro ele falou da carta do divórcio, que o judeu podia dar. Aí os discípulos dizem, se é assim, não, nem me adianta casar. Jesus disse não. Mas existe aqueles que podem receber, aqueles que o Pai restaurou, transformou e deu a ele o espírito de mansidão, a capacidade de perdoar o seu cônjuge e amar como Adão amou Eva e como Cristo amou a igreja. Se você não consegue suportar, separe, é o que Paulo está dizendo. Além disso, imaginar que uma parte inocente seja ferida seriamente em um casamento e isso resulte na separação, e essa parte, mesmo sendo inocente, está fadada a nunca mais se casar, parece injusto. Parece um princípio baseado numa injustiça. E a análise do sermão último agora, eu digo, um rapaz casou com 18 anos, com uma moça de 19 anos. Ambos não eram crentes. Acharam que o casamento ficou frio pela imaturidade dos dois. E se divorciaram. 12 anos depois, os dois casaram de novo e agora amadurecido com outras pessoas. Esse rapaz agora está com 30 anos, converteu-se a Jesus Cristo e já está casado com outra moça, o que tem filho. O que devemos fazer? O que ele deve fazer? Sem contar que Cristo não leva em conta o tempo da tua ignorância antes de conhecer ele. O problema o evangelho é tão sério que antes do evangelho você pinta e borda. Antes de conhecer a Cristo, o evangelho, assumir a aliança com Cristo.
A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, não leva em conta, mas tem a consequência. Olha aqui a consequência que eu estou acabando de dizer. O rapaz antes com 18, era com 19, casaram, viveram um pouco, fizeram filho, ficou frio o casamento, largaram, não conheceram Deus. Mais tarde, com 30 anos, ele conheceu Jesus, casou com outra mulher e fez filho. E os filhos lá atrás? É uma consequência do erro que ele cometeu. Ele tem que manter os filhos, ajudar aquela primeira, se ela não tiver ninguém. Embora que ele não conhecia Deus. Vamos lá. O que ele deve fazer? Não deve fazer nada? Primeiro, ele pode continuar casado segundo a primeira visão? Deve se separar da atual esposa e deixá-la e ficar sozinha até o fim da vida? Fazer um acordo para ver os filhos em tempos? É uma pergunta para você responder. Ou se quiser um casamento correto, deve procurar a esposa anterior, a primeira, que já está casada com outro, para ela, e separar também para casar com ele de novo. Tem igrejas na qual eu fui que é dessa maneira. Tem que ir lá mandar o camarada largar da primeira, que também foi um casamento, se quiser servir a Cristo ou ficar sozinho. 3. Ou deve manter esse casamento em fidelidade, pedindo perdão a Deus pelo erro que cometeu, reconhecendo que não vivia o melhor cenário por causa de pecado do passado, mas que é melhor ficar com essa moça do que viver abrasado. Essa é a melhor resposta. Se consertar, a partir de hoje vamos começar do zero. O que fizemos no passado acabou. O meu casamento, antes de conhecer a ti, antes de conhecer a Cristo, já era, não adianta voltar. O negócio agora é uma coisa fácil. Deixa as coisas que para trás ficam, sigo para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. Então agora, endireita, começa a viver até que a morte os separe. Observe que é muito fácil viver na teoria teológica, mas nem sempre no dia a dia real as situações são fáceis. Por isso acho que devemos conhecer os fundamentos teológicos, porém deve haver espaço para análise de casos mais complexos, a fim de que as pessoas sejam curadas, situações sejam resolvidas e transformadas pelo perdão de Deus e pela renovação da mente através da conversão e santificação. Este é a mensagem sobre divórcio e segundo casamento, o que a Bíblia ensina. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Yevarechecha Adonai. El Adonai panavelecha vechundecha. Yasa Adonai panavelecha viasen lecha. Shalom.